Olá, família! Deus te abençoe, abençoe os seus planos, os seus projetos para essa semana. Seja muito bem-vindo aqui ao devocional do canal Instante da Graça. Você já é inscrito aqui neste canal? Não? Então já clica aqui embaixo, ative o sininho de notificação, você vai ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. Queridos, a unidade do corpo de Cristo não é uma opção, é o chamado que revela a maturidade da igreja. Em um mundo assim tão marcado por tanta divisão, Deus nos convida a viver em comunhão, como um só corpo, movido por um só Espírito e guiado por um só Senhor. E quando nós caminhamos em unidade, nós manifestamos a glória de Cristo e testemunhamos o poder transformador desse Evangelho. E hoje nós vamos refletir sobre como essa unidade fortalece a fé, como essa unidade cura relacionamentos e nos proporciona a nos posicionar para cumprir um propósito eterno de Deus. E é muito importante a gente pensar o que Jesus fez no sacrifício da cruz. Ele nos fez livres, mas precisamos compreender do que Ele nos fez livres. Primeiramente, Ele nos fez livres da condenação do pecado. Segundo, nos fez livres de nós mesmos, mas não nos fez livres do próximo, do nosso irmão, desses que nos rodeiam. Nós somos dependentes uns dos outros para juntos crescermos em graça, crescermos em verdade e manifestarmos Cristo por onde é que formos. Existe um jargão muito falado entre nós cristãos de que nós somos igreja. Se vivemos isso ao pé da letra, ótimo, mas para muitos de nós isso não é uma verdade, pois tem pessoas que andam sozinhas e elas insistem nisso. E ninguém pode ser igreja sozinho. Nós devemos ser igreja no trabalho, devemos ser igreja nas ruas, nos nossos relacionamentos, onde estudamos. A igreja é algo que se vive no plural. E dessa forma, nós podemos manifestar o reino de Deus por onde quer que possamos ir. Queridos, vivemos um tempo em que o homem ele é o centro de tudo. A vontade do homem vem primeiro, aquilo que vai trazer felicidade, é o que importa, é o que está regendo, infelizmente, essa geração. E nessa busca das pessoas irem a Deus apenas para saciar as suas necessidades, para satisfazer os seus desejos, acabam por afastar de um lugar de sermos um com Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para me fazer ou te fazer feliz. O sacrifício de Jesus não foi para realizar os nossos sonhos, mas para que tivéssemos comunhão com o Pai. E o que seria ser igreja? A igreja é essa aglomeração de filhos de Deus e que em comunhão eles se tornam um corpo de Cristo que possui um cabeça, o próprio Cristo. Então, a partir daí, nós manifestamos o reino de Deus. Nós aguardamos e apressamos a vinda do Senhor. Vamos comigo aqui ler o livro de Neemias, no capítulo 8, dos versos 1 ao 3, que diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha escrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, Esdras e Neemias está falando sobre a reconstrução pós-exílio babilônico. Aqui acontece uma assembleia solene, o povo se reúne ali para clamar e jejuar ao Senhor, clamando pela intervenção do Senhor. Mas antes dessa assembleia solene, o povo se reúne, diz aqui no texto, como um só homem.
para que a palavra seja lida e compreendida por todos. Esse termo aqui, como um só homem, fala sobre termos essa unidade em Cristo, de construirmos essa cultura do reino dos céus, impactando toda a sociedade. Nós estamos reunidos como um só homem. Estarmos dessa forma é um dos grandes desafios para os nossos dias. E a manifestação de Cristo está ligada a sermos como um só homem, em todos os aspectos da nossa vida. Lá no livro de Atos, fala que o povo se reunia todos os dias e tinham tudo em comum. É algo que se assemelha ao que estamos vendo aqui em Neemias, ou seja, unidade. Olha quantos pontos que divergimos na forma de vermos acerca do casamento, da educação de filhos, das finanças e quantas outras coisas, sabe? E Paulo diz na Bíblia que todos nós somos membros de um corpo, membros de um corpo que tem diferentes funções, diferentes operações, mas todos nós somos necessários e todos nós, de alguma forma, somos vitais. E Paulo ainda vai completar que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre também. Sabe aquela situação em que você, sem querer, chuta o dedinho do pé no chão? É doído, né? Uma dor terrível que todo o corpo sente. O corpo se dobra para sentir aquela dor que começou lá no pé. Queridos, nós fomos criados em Cristo para sermos um. Então, não fique sozinho. Eu quero ler um texto aqui que está em Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, verso 1, que diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É tempo de vivermos em unidade. E, para terminar, veja o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, os versos 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus nos fez assim, um. E à medida que nos tornamos um, vamos desfrutando desse mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Porque precisamos compreender essa unidade do corpo de Cristo, queridos. O que nos une é o sangue de Cristo derramado lá na cruz, que fez de nós novas criaturas. Então, queridos, se essa palavra ministrou o seu coração, compartilhe ela com alguém. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Instante da Graça, a hora é essa. Clique aqui embaixo, já ative o sininho de notificação, assim você vai ser informado quando surgir um vídeo novo. Que Deus te abençoe e te prospere, que Ele te dê uma semana de vitória. Fique em paz, te vejo em breve.